Evangelho de Jesus, escreveu São Mateus, capítulo 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quer, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Amém? Pousa a sua Bíblia, dê a mão ao seu irmão em nome de Jesus. Se ele não der a mão dele, chuta a canela dele. Oh, aleluia. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, mais uma vez quero te agradecer, Pai, por este momento de estar aqui na tua presença, estar aqui na tua casa, de estar aqui, Papai querido, para prestar um culto a ti, Papai. Papai, nesta hora eu preciso de ti, Papai, para ministrar a tua santa e bela palavra, Papai querido. Deus, que a partir deste momento, Deus, que eu diminua e que tu apareças e que tu venhas mais uma vez falar com toda a tua igreja, Papai querido. A partir deste momento, Papai do céu, rasga os céus sobre este lugar. Começa a empaquetar este lugar com a tua glória e com a tua presença. Que o teu povo possa começar a sentir, Deus Pai, a tua glória, Deus Pai, nos nossos corações. Deus, se entrou aqui alguém cansado, Deus Pai, que tu possa a partir deste momento liberar ele, Deus. Se entrou aqui alguém enfermo, doente, Deus Pai, a partir deste momento te dou liberdade, Papai do céu, para tu vires curar os enfermos, libertar os cativos, dar vitória para a tua igreja, abre novas portas, fala connosco nesta tarde, rasga os céus, Deus Pai, teu poderoso sobre a Catedral da Esperança, Deus Pai, e dá vitória, Deus Pai, fica e fala connosco. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus. Fica connosco, Senhor, e fala connosco em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus. Amém, Jesus. Pode aplaudindo e citando, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quero trazer talvez um título para esta mensagem, e o título talvez que possa dar é um encontro particular com Jesus. Aqui, quando a gente leu este texto no Evangelho de Jesus, escreveu São Mateus no capítulo 17, a gente pode entender que Jesus já tinha e já andava com os seus discípulos, já tinha escolhido os seus discípulos, e para quem não sabe, os seus discípulos, a maioria que ele encontrou e escolheu os seus discípulos foi em Galileia. Aqui a gente também pode entender que foi perto da Galileia, no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, onde a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, em particular, chamou quem? Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele subiu o Monte Tabor, ele sobe o monte e lá em cima a Bíblia diz que há Moisés e Elias que vêm ter com os Pedro, Tiago, João e com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Aqui a gente já pode entender que Jesus Cristo gosta de um particular. Jesus Cristo foi várias vezes onde ele chamou Pedro, Tiago e João. Quem não sabe, a gente pode entender quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, Jesus Cristo, a Bíblia diz que levou com ele Pedro, Tiago e João. Não foram os 12 discípulos ou 12 apóstolos, como queira, mas sim foram simplesmente
Pedro, Tiago e João. No Getsemane, quando Jesus Cristo estava pronto, aleluia, para subir, toda a gente sabe, para levar a cruz até ao Monte Calvário, até ao Monte Cadeira, a gente pode entender que ele chama quem? Pedro, Tiago e João, para ajudar ele em oração. Cada vez que Jesus Cristo queria algo que não queria sozinho, ele chamava em particular Pedro, Tiago e João. E isso dá para revelar verdadeiramente que Jesus Cristo quer o quê? Quer um particular, não é só com a igreja que tem, mas tem um particular com cada um de nós. Ora, para salvar não há acepções de pessoas, mas para quem ele quer falar, para quem ele quer usar, para quem ele quer ter um encontro particular, ele chama o teu nome, que é para ter um encontro particular para contigo, para puxar a orelha, para falar contigo, para te mostrar os mistérios que ele tem para contigo, para ele te querer usar, para ele te querer abençoar, para que ele quer derramar dons espirituais, para mais variedades de línguas, para ter mais um avivamento na tua vida. Eu quero dizer que você é veículo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: você é templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você é o veículo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer ter um particular com a tua vida. E se você é um veículo, é um carro do Espírito Santo, eu quero dizer que quem guia a tua vida não é mais você, mas sim o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que guia a tua vida, guia a tua história, guia a tua caminhada, guia, rembai, andei. Por isso é que Ele quer um particular contigo, aleluia, nesta noite, porque Ele quer te usar, Ele quer que tu vá buscar mais a sua face, que Ele quer ouvir mais a sua voz. Para isso você tem que deixar as coisas terrenas, ligar mais nas coisas do céu, para ter um encontro particular com o Espírito Santo da verdade, aleluia. Aleluia! Nós temos que entender, hoje em dia, com particular, é com uma igreja, mas não é só com uma igreja, é com cada um de nós. Aqui Jesus Cristo mostra para nós, aleluia, que Ele, para salvar, Ele não faz acepções de pessoas, mas quando Ele quer ter um particular, quando Ele quer usar e quando Ele quer chamar a atenção, Ele chama pelo teu nome para ter um particular. Oh, aleluia! A Bíblia diz que há Moisés e Elias que desce sobre o Monte Tabor. Quem não conhece a história, deixa aí, eu vou só explicar um bocadinho quem é Moisés e quem é Elias. Moisés é um dos maiores profetas no Antigo Testamento. Quem não conhece a história e a vida de Moisés, homem muito usado porque Deus Altíssimo que usou Moisés. Quem não conhece é só ir lá ao livro de Êxodo e vamos entender. Moisés tem mais ou menos, se você ver a vida de Jesus e a vida de Moisés, a gente vai entender que tem um princípio, a mesma história. Moisés o faraó queria matar os meninos, e quando a gente vai para o templo de Jesus, Herodes queria matar os meninos até 2 anos. A gente pode entender que Moisés foi salvo. A Bíblia diz que ele foi colocado num cesto, foi mandado pelo rio Nilo, e eu creio que foi o próprio Deus que tocou no coração da filha de Faraó, porque ele tinha um grande chamado na vida de Moisés. Quem não conhece a história de Moisés, ele passou 40 anos do palácio, e ele não quis ficar no palácio. A Bíblia diz que ele foi ver os hebreus, porque a chama dele, no coração dele, chamava para ver um povo escolhido pelo Deus Altíssimo. Então a Bíblia diz que Moisés vai aonde? Vai ver o povo, um povo que estava na escravidão. Ora, 400, quase mais ou menos a chegar a 400 anos, é o próprio Moisés que vai ver os hebreus. E a Bíblia diz que ele, para defender um hebreu, o que é que ele faz? Vai lá e viu um egípcio a maltratar o hebreu. A Bíblia diz que é o próprio Moisés que mata o egípcio. É ele que mata o egípcio, e ele é obrigado a fugir de Faraó. Ele é obrigado a fugir do palácio. A Bíblia diz que ele vai para Midian, e é Midian que ele conhece sua esposa Zípora. É Midian que ele conhece o seu sogro Zé, mas também é Midian, aleluia, é no monte, quando ele está a pastar as ovelhas, é lá que no pé do monte ele vê uma sarça ardente.
Oh, aleluia. E é lá que ele tem um encontro com Deus. É no pé do monte que Moisés começa a começar a falar com o próprio Deus. É uma sarça ardente. Deus vem em fogo sobre a sarça, mas é lá no pé do monte que Moisés começa a falar com o próprio Deus. Quando a gente continua a ler as Escrituras Sagradas, a gente pode entender que Moisés, muito usado por Deus, é Moisés que, usado por Deus, tirou o povo do Egito depois de 430 anos da escravidão, de trabalhos pesados. É Moisés, aleluia, que Deus abre o mar vermelho e usa Moisés para passar em terra seca. Estudiosos dizem 4 quilómetros as águas se abrem, faz um muro de cada lado em água e passa o povo para o outro lado. E é do outro lado, aleluia, que Miriam tiram um pandeiro, tocam a música e dizem: só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Mas é do outro lado que Moisés sobe o monte Sinai. É lá do outro lado que Moisés, no deserto, que fica 40 anos no deserto, é lá que ele tem um encontro o mais forte com Deus. É lá que Moisés jejua 40 dias e 40 noites, sobe acima do monte, está lá com Deus, desce as tábuas da lei, e quando chega cá abaixo, depois do povo fazer um bezerro de ouro, é o próprio Moisés que parte as tábuas, fica irado, parte as tábuas da lei e sobe novamente e fica lá mais 40 dias e 40 noites. Mas é lá, oh aleluia, que ele vê a glória de Deus. É lá que ele tem um particular com Deus. É lá que ele fala face a face com Deus. É lá que ele tem o verdadeiro encontro com Deus. Cá embaixo no pé do monte, Moisés até falava, mas é lá em cima que ele vê face a face com Deus. É lá em cima que ele tem um particular com Deus. É quando ele deixa as coisas terrenas e sobe para as coisas celestiais. É quando ele deixa de comer e de beber e sobe lá para cima e enriquece das glórias de Deus. É cá embaixo que ele faz humano, mas é lá em cima que a glória de Deus vem sobre a vida dele. Oh, aleluia. O que eu quero dizer é que é num particular com Deus, que é no alto, aleluia. É quando deixa as coisas terrenas e fica-se mais nas coisas celestiais. Moisés deixa depois de estar cá embaixo do pé do monte, sobe e fica lá em cima só em jejum e a sua oração, e é lá que ele tem um grande particular com Deus. Deixa-me dizer que o particular com Deus você não tem na terra, você tem no céu. Um particular com Deus não é na comida e na bebida, mas é a espiritualidade, aleluia, no jejum e a oração é que você tem um particular com Deus. Deixa-me dizer que nesta tarde o Senhor está a falar connosco e Ele está dizendo: eu quero ter um particular contigo. Deus desta noite vai te dar um sinal que Ele quer ter um particular contigo, aleluia. Se você tem descido pouco, o Senhor dos Exércitos está falando nesta tarde: desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho, que eu quero ter um particular contigo. Talvez você tenha orado pouco, talvez você tenha tido pouco, talvez você tenha jejuado pouco, mas o Senhor dos Exércitos diz assim: desce mais um pouquinho e sobe mais na espiritualidade, que eu quero ter um encontro comigo. É só lá em cima que você vai ver as misturas brancas, aleluia. O Senhor é lá em cima que você pode ver face a face. É no alto que Deus vai falar contigo. É no alto que vem as revelações. É no alto que vem a profecia. É no alto que vem o milagre. É no alto que o Senhor fala. Esta tarde o Senhor diz: eu quero ter um encontro contigo no alto da espiritualidade. É no alto da espiritualidade que Deus quer ter um encontro contigo. João 4, quando Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana, ele disse: Deus é Espírito, Deus é Espírito, e chega a hora e a hora chega, aleluia, que os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade. É o próprio Jesus que diz: Deus é Espírito. Quanto mais você está na carne, menos particular você tem com Deus. Quanto mais você se liga nas coisas terrenas, menos você tem um particular com Deus. Mas nesta tarde o Senhor dos Exércitos diz: te larga um pouco das coisas terrenas, te larga um pouco da terra e fica mais no Espírito, que eu quero ter um encontro contigo. Eu quero revelar aos pequeninos o que não subiu ao coração do homem, o que não subiu aos ouvidos. O que não subiu é o que Deus tem revelado para Oreba. O apóstolo Paulo disse: o que os ouvidos não ouviram,
o que os olhos não viram, o que ainda não chegou ao coração do homem. É isso que Deus tem a revelar aos pequeninos, a nós. É isso que Deus quer revelar. Muitas vezes a gente quer ser usado por Deus. Muitas vezes a gente quer ter um encontro com Deus, mas a gente não quer descer, a gente não quer buscar, a gente vem para a igreja e fica sentado simplesmente na cadeira. E quando vê um profeta, uma profetisa que vem, que prega, que louva, que vem, que revela e diz: oh, meu homem usado por Deus, mas tem um preço, tem uma busca, tem algo diferente, a unção é diferenciada, porque já muitas vezes tem largado as coisas terrenas e tem estado mais no Espírito e tem encontrado a glória de Deus na sua vida. Deus nesta tarde quer dizer: eu quero ter um encontro contigo nesta noite. Foi no alto do Monte Sinai onde o próprio Moisés via Deus de face a face. Moisés muito usado por Deus. Era Moisés que clamava, as cornizes descia. Era Moisés que clamava, o maná descia. Era a roupa que não envelhecia. Era um Deus que era com aquele povo. Mas era no alto do Monte Sinai que era Moisés que via a glória de Deus na sua vida. É lá que falava de face a face. O encontro não é embaixo, o encontro não é depois do monte. A glória, o encontro é lá em cima, é no alto. É lá que Ele quer ter um encontro contigo. Aleluia! Oh, Jesus, aleluia! Quer ver mais milagres da parte de Deus? Sobe mais um pouquinho da espiritualidade. Quer vai ver o milagre de Jesus? Sobe mais um pouquinho, aleluia, do amor que tu tens para com Ele. Quer ver mais o milagre de Deus? Sobe mais um pouquinho que vai ver a glória dEle. Tema, oh, aleluia! Glória a Jesus. Moisés foi muito usado, foi. Glória a Jesus. Mas Moisés deixou o pé do monte, aleluia, para ter um encontro com Deus no alto. Há quantos anos você é crente? Você ainda continua no pé do monte? Ou você já lá está em cima no Monte Sinai? Moisés deixou o pé do monte. O pé do monte foi o primeiro encontro com Deus. Mas depois deixou o pé do monte e estava lá em cima no Monte Sinai para ter mais encontro com Deus. Deixa-me dizer que é lá em cima que você vê o que Deus quer para a tua vida. É no alto que você vê e é no alto que Deus fala contigo. Deus até vinha como terremoto, Deus pode vir como fogo, Deus pode vir como vento, mas é no alto que você vê a glória dele. Era no alto que Moisés via a glória dele. É no alto, aleluia. Não foi lá em cima que quando ele desceu vinha com tanta graça. A Bíblia diz que ele vinha com tanta graça, cheio de unção. O rosto dele brilhava, que quando vinha tinha unção, não era só para ele, era para ele e para mais 70 de tanta graça que tinha. Então se você quer ter graça de Deus, você quer ter um encontro de Deus, esta noite o Senhor está falando: começa a subir e deixa o pé do monte, começa a subir para o alto do monte, que é lá que eu tenho ministérios e é lá que eu tenho ministérios para entregar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A história de Moisés a gente pode entender que aqui quando ele desce ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração, toda a gente conhece, e é no Judas do capítulo 1, verso 9, é lá que ele fala que Moisés não morreu, que Moisés foi ressuscitado, mas foi lá que ele foi, que Deus levou ele para o monte, que levou ele para o céu. E aqui que ele desce ao Monte Tabor é mais uma explicação que toda a gente sabe, que Moisés até hoje está na glória para com Deus. Aqui a gente pode entender que não foi só Moisés que subiu, mas foi Elias também. E quem não conhece a história de Elias, Elias veio num tempo, foi um profeta que se não bregou sobre o Deus Baal ou da Azera. Deus naquele tempo, a Bíblia diz que Acabe e a sua esposa Jezabel, eles adoravam a um Deus Baal, a um Deus da Azera. E a Bíblia diz que ela era uma da que patronizava isso. E quando Deus levanta Elias, para quê? Por causa da idolatria que estava em Israel, é o próprio Deus que fala com Elias, e Elias fala o quê? Fala para Acabe e diz: segundo a minha palavra,
durante alguns anos não vai chover, só irá chover mediante a minha palavra. Você já viu um profeta? Você já viu um profeta dizer assim, mediante a minha palavra só vai chover quando eu falar, quando eu mandar? Isso é profeta. O próprio Deus que mandou chuva só quando o profeta orou. O que é isso? É o próprio Deus que honra o profeta. É verdade, é mesmo. Mas para honrar o profeta, como é que tem que estar a vida do profeta? Como é que tem que estar o particular entre o profeta e Deus? Como é que tem que estar a vida entre o profeta e Deus? Um profeta que diz, segundo a minha palavra, durante alguns anos não vai chover, só irá chover mediante a minha palavra. Isso é muito forte. Porque Elias não se dobrou perante a idolatria. Elias foi contra a idolatria. É quando ele fala para o rei Acabe e diz assim, ó, mediante a minha palavra não chove mais. Estava a querer dizer, ó, por causa da vossa idolatria, a seca vai chegar. Por causa da vossa idolatria e por causa da idolatria que há aqui em Israel, eu quero dizer que a fome vai chegar. Por causa de tudo que vocês estão a fazer, vocês vão ver isso. Mediante a minha palavra vai chegar a hora que vai haver milagre, vai haver chuva. A Bíblia diz que ele sai, aleluia, que ele sai de lá, que ele sai juntamente da beira da Acabe, do rei da Acabe, e a Bíblia diz que ele vai para Querite. Querite. É isso, pastor? Vai para Querite. E quem não sabe, Querite é um rio, riacho, ao leste do Rio Jordão. A Bíblia diz que depois de... Olha só, Deus abençoava, era tão abençoado o profeta Elias, que a fome até chegava para uns, mas para ele não chegava. A Bíblia diz que ele mandava corvos com carne, só para manter Elias. A água era do riacho. E a carne? Carne e pão, era sanduíche que o corvo trazia só para manter Elias. Olha só. Eu creio que foi a primeira sanduíche lá do Velho Testamento, pastor. O próprio Deus manda sanduíche, carne e pão lá para Elias. E manda o corvo ainda trazer. Olha só o profeta. E nós às vezes até pouco pregamos sobre Elias. Mas olha só o profeta que se tinha levantado naquela geração. Se Deus honra o profeta, honrava Elias, você acha que Deus não quer honrar a tua vida? Você acha que Deus não quer honrar a tua história? Você acha que Deus não quer honrar a tua caminhada? Quer, mas também quer ter um particular, para você entender os segredos, entender mistérios, entender o que Ele tem para a sua vida e para a sua história. O profeta Elias, que nos dobrou durante 450 profetas de Baal ou 400 de Azera. A Bíblia diz que foi o próprio Elias que disse, ó, podeis fazer aqui, podeis fazer aqui um altar. Se o vosso Deus responder, podeis enviar a espada. Oh, mas não envia, se ele não responder. A Bíblia diz que toda a gente sabe da história. A Bíblia diz que eles fazem o altar, começa desde manhã até o meio-dia. Eram uns a espetar espadas ou cutelos, eram outros a espetar facas ou faquinhas ou facões, era o sangue a descer pelas pernas. Mas o Deus de Baal não respondia. E até brincava, se calhar foi de férias. Se calhar está de férias. Pegou na sua mala e foi lá para férias. Mas o profeta Elias estava na presença de Deus. O profeta Elias continuava a compartilhar com Deus. Enquanto muitos, oh aleluia, talvez estavam a passar necessidades, ele diz, oh vai lá que tem lá uma mulher lá em Sarepta lá. Faz uma viagem lá para Sarepta lá, que é lá que ela vai fazer um bolo. Faz oh aleluia, vai lá para Sarepta, tem lá uma viúva lá, que ela vai te dar de comer, aleluia. E aí eu penso que é um dos maiores particulares onde Elias tem para com Deus. A Bíblia diz que o filho da mulher, a filha da viúva de Sarepta, lá vem falecer. E para mim aí um dos maiores particulares que Elias tem com o próprio Deus. A Bíblia diz que quando Elias chega a Sarepta, a mulher está a pegar em quê? Cavacos. Elias começa a falar com a mulher e diz assim, ó, a mulher falou para ele, ó, derivado a tanta fome que há,
Eu só quero dizer para você que eu vou fazer a última comida para mim e para o meu filho. Vou dar de comer e acabou-se, morreu. A Elias falou para ela, se for lá fazer um bolo para mim e me dás para mim, eu te garanto que tu não morres de fome. A Bíblia diz que a mulher fez tudinho, tudo o quanto Elias tinha falado para com ela. Mais tarde, um tempo mais tarde, a Bíblia diz que o filho da mulher de Sarepta, da viúva Sarepta, vem aqui a falecer. Aí ela vira-se para Elias, para o profeta Elias, e fala o quê? Tu vieste aqui para o teu Deus lembrar dos meus pecados e matar o meu filho? A Bíblia diz que Elias pega no filho, pega no moço, pega na criança e entra para dentro de onde? Do quarto. E a Bíblia diz que é lá que Elias começa a orar e começa a falar com Deus. E a Bíblia diz que depois de Elias pôr-se sobre o miúdo, sobre a criança, 3 vezes, e começa a falar com Deus, a Bíblia diz que Deus ressuscita o menino. Aí está quando Jesus Cristo disse, quer ter um particular com o meu Pai que está nos céus, que é Ele com oração? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e começa a falar comigo, começa a falar com o meu Pai, porque lá Ele ouve a tua voz, lá tem um particular, é lá que desce milagre, é lá que pode ser a cura, é lá que desce libertação, é lá que desce os milagres, é lá que desce ministérios, é lá que desce, é lá onde? Lá no teu quarto, lá. É o próprio Jesus que fala para com os discípulos e diz, é lá no vosso quarto, é lá que vai descer muito milagre, é quando vocês tiverem um particular com o meu Pai. Jesus podia dizer, olha, é nas sinagogas. Jesus podia dizer, é no templo feito por mãos humanos. Mas não é isso que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo diz, olha, é lá no vosso quarto, entra e fecha a porta, lá e clama, lá e grita. Lá fala com o meu Pai que está nos céus. E é o próprio Jesus que diz em João 15, sem mim nada vós podeis fazer. Hoje em dia que é milagre, deixa-te dizer, tem um particular com Jesus. Fecha a porta do teu quarto e começa a clamar, que Ele começa a responder a oração que você faz. Isso começa a descer, que o milagre começa a descer também. Começa a gritar que o milagre vai descer para a tua vida. Um dos maiores particulares que Elias teve com o próprio Deus, e o milagre desceu. E o moço foi ressuscitado, foi lá. Quando ele estava em Sarepta. Toda a gente quer milagre. No século 21, toda a gente quer milagre. Você quer milagre. Você quer cura. Você quer vitória. Você quer portas abertas. Mas não quer particular com Jesus nada. Quer o milagre de Jesus, mas não quer o Jesus de milagre. Quer a vitória de Jesus, mas não quer o Jesus da vitória. Quer que Jesus fale com ele, mas ele não quer falar com Jesus. Quer que Jesus faça tudo na tua vida, mas ele não quer ter um particular com Jesus. Começa a ter um particular com Jesus, que começa a descer vitória, começa a descer cura, começa a descer libertação, começa a descer milagre. Começa a ter um particular com o teu Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem gente que vem para a igreja, até dobra os joelhos só aqui na igreja, mas lá em casa não quer ter um particular com Jesus. Lá em casa não quer ter um avivamento com Jesus. Toda a gente está à espera de um avivamento da igreja. O avivamento começa na tua casa. A igreja é na tua casa. A palavra é na tua casa. É na tua cara, maquerecaia, nequemaque. Quanto mais particular você tem com Jesus, mais pecado não pega na tua vida. Quanto mais oração você fala com Jesus, quanto mais vida de oração você tem, mais o pecado se afasta de você. Quanto mais você tem uma vida com Jesus, mais oração você faz a Jesus, mais o pecado se afasta de você, mais o pecado é queimado através do sacrifício, através do particular. Hoje o pecado vai ser jogado fora. Hoje o pecado vai ser queimado. Porque a partir de hoje você vai ter um particular com Jesus.
A partir de hoje você vai ter um particular com Jesus. Um particular com Jesus é no jejum e na oração. Não queira ter com particular com Jesus quando pega no telefone e ora para a sua pastora ou para a sua pastora para orar por você. Um particular com Jesus é só você e Jesus. É ouvir o que ninguém vê, é ouvir a voz dele. Você não pode ouvir a voz do... Para ouvir a voz do Espírito Santo tem que ter um particular com ele. Tem que ter uma amizade com ele. Tem que ter uma vida com ele. Tem que ter palavra com ele. Esta noite o Espírito Santo fala à igreja. E se a igreja tem ouvidos que ouça, tem um particular comigo. Glória a Deus! Paraí que ele caia da barra. Oh, ele. Oima que ele caia que tem que amar. O que tocou e que vai que. Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Ana orou 24 anos. Ana orou 24 anos. Dava sacrifícios em Siló durante 24 anos. Mas o dia o seu milagre veio. Foi, oh, aleluia. Ela chorava, ela gemia, mas ela tinha um particular com Deus. Nem o profeta Eli sabia mais nada. O seu filho Afinifineia estava fora há muito tempo. A glória já se tinha ido há muito tempo. Oh, mas Ana estava ali no particular. Ana estava na oração. Ana estava ali. O Samuel chegou. A vitória chegou para ela. Por quê? Porque ela nunca deixou o particular com Deus. Ainda que o profeta Eli estava fora da presença, ainda que a glória tinha sido embora, Eli e dos seus filhos, ela tinha um particular. Começa a ter um particular com Deus nesta noite, que você vai ver o que ninguém viu até hoje. Vai ver milagre que ninguém viu até hoje. Começa a ter um particular com Jesus, que a vitória vai chegar, o milagre vai acontecer, a tua história vai ser mudada e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Feche mais um pouquinho, igreja. O Espírito Santo quer ter um particular mais contigo. O Espírito Santo, oh, aleluia. Você é o carro. Você é o carro do Espírito Santo. Mas quem guia é Ele. Você é carcaça, mas quem comanda a tua vida tem que ser Ele. Oh, aleluia. Quem é que você prefere que guie a sua vida? É o Espírito Santo ou é o capiroto? Porque segundo, oh, aleluia, não, dois corpos não podem ser habitados. Não pode, não. Ou é habitado pelo Espírito Santo ou pelo capiroto. Quanto mais vida você tiver com o Espírito Santo, mais Ele vai guiar a tua vida. O apóstolo Paulo disse, oh, aleluia, já não vivo mais para mim, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Oh, aleluia, aleluia. Estava dizendo, é o próprio Jesus que vive em mim. Eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais em mim. Oh, aleluia. Nós não podemos viver mais para nós, mas sim o Espírito Santo que vive dentro de nós. Quando o Espírito Santo tomar conta da tua vida, deixa-me dizer que a tua vida nunca mais será a mesma. Quando você pensar não há solução, é o próprio Espírito Santo quem se encaminha de dar solução do teu problema, de dar resposta para o teu problema, de encontrar o teu problema, de dar vitória para o teu problema. Deixa o Espírito Santo entrar hoje na tua vida, no teu corpo, que Ele vai te dar a solução para a tua vida. Orima, carai que deixa, o que vai andei. O Espírito Santo quer tomar conta da nossa vida, igreja. Não tem como, oh, aleluia, não tem como haver um avivamento no século XXI se a gente não começar lá em casa a ter um particular com Deus, da gente ter uma vida com Deus, da gente saborear as palavras que Deus tem para a nossa vida. Jovens que estão começando ministérios aqui neste lugar, tem mais vida com oração com Deus, faz mais sacrifício, deixa um pouco as coisas terrenas, faz um pouco de jejum, queima um pouco a carne, fica mais no Espírito. Coisas grandes Deus tem para as vossas vidas.
O próprio Jesus disse: olha, o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, mas vós não vos preocupais, porque eu estou aqui para dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo foi, enviou o outro que? O outro Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Oh, aleluia. Quem mora dentro de você é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o Espírito Santo. Ou seja, é o próprio Deus que vive dentro de você para dar vitória para a tua vida e para a tua caminhada. Então queima mais e deixa Deus tomar conta da tua vida nesta noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Um dos maiores encontros de Elias foi quando verdadeiramente, através do morto, oh aleluia, ele mostra para a viúva, ele mostra que Deus, o que é que diz a viúva? Verdadeiramente tu és um homem de Deus. Ela falou, verdadeiramente tu és um homem de Deus. O que é que ela viu na vida do profeta? Deus. Porque o profeta falava com Deus, porque o profeta tinha vida com Deus. Por isso o milagre aconteceu. E quando ela olhou para o profeta, diz assim: verdadeiramente Deus é contigo, você é um homem de Deus, oh aleluia. O que é que você quer mais desta vida? Quando um homem ou uma mulher, ou lá fora um ímpio, chega para a sua beira e diz assim: verdadeiramente você é uma mulher de Deus, verdadeiramente você é um homem de Deus. Eu vejo que você é diferente de muita gente, eu vejo que você tem algo diferente, o seu brilho é diferente. Sabe por que ela vai dizer isso? É você está cheio da presença de Deus, você está cheio de Deus na sua vida, você está completamente a transbordar de Deus. Ela vê algo diferente, aleluia, que não vê no outro, que não vê na outra. Quando olha para você, Deus, oh aleluia, vê como Moisés, brilhante, o seu rosto brilhante, porque estava cheio de Deus. É isso que Deus quer que a gente seja, diferente, brilhante, reluzente, estas nossas brancas, que toda a gente olhe para você e diga assim: você é um homem e uma mulher de Deus. Eu vejo que você é diferente. Aí você vai pôr a mão sobre os infernos e está lá a promessa que Jesus Cristo disse: porão a mão sobre os enfermos, e curarão os enfermos, libertarão aqueles que estão aprisionados, e ainda farão obras muito maiores que as minhas. É isso que Deus quer que você faça. É esse o Evangelho, é esse que Deus quer para a tua vida. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus quer para a tua vida, igreja. É esse particular que Deus quer para a tua vida. Amém, aleluia. Quando aqui Jesus Cristo chama Pedro, Tiago e João, Ele está a mostrar para nós a confiança que Ele tinha era diferente. Não é que Ele não quisesse usar os outros apóstolos, não é que Ele não quisesse, mas Pedro, Tiago e João com certeza estava sempre mais pertinho. Tanto que Pedro no Getsemane, quando for lá, oh aleluia, os soldados romanos, é o próprio Pedro que pega na espada, oh aleluia. Você acha que Pedro queria cortar sua orelha? Eu acho que ele queria cortar ela logo pelo tronco ou pelo pescoço para defender Jesus Cristo. Aí eu creio que correu mal aí, a facada correu mal e foi só para a orelha, só para defender Jesus. Para quê? Isso aqui tem uma explicação e mostra para nós, a revelação é feita. Sabe o que ele mostra para nós? Eu estou com Jesus, eu tenho uma vida com Jesus, eu tenho um particular com Jesus. Ele não se tinha esquecido quantas vezes Jesus chamou para ele ir, aleluia, para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo. Ele não se esqueceu quando subiu ao Monte Tabor. Ele tinha um particular com Jesus. Quando as dificuldades veio, ele foi o primeiro a pegar na espada e a defender o nosso bom mestre, a defender o nosso Jesus. É isso que Jesus Cristo quer da nossa vida. É que você tenha um particular e que defenda o quê? Defenda a palavra, defenda o Evangelho, defenda o Evangelho, porque ele é poder e salvação para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. É isso que Jesus Cristo quer de nós no século XXI. Defendendo o Evangelho, defendendo o amor, defendendo tudo que Ele deixa nas suas escrituras, na sua palavra. Aleluia. Porque não é só ouvir, a Bíblia diz que não é só nós ouvir o amor, mas praticar o amor. É verdade. É praticar tudo, praticar a palavra. Não é só ouvir o que diz a palavra, mas sim praticar o dia a dia. E quando você começa a praticar o dia a dia a palavra, quando você começa a ter um particular com Deus dia a dia, com a palavra, quando você fala com Ele, Ele fala consigo, chega o avivamento. Há uma diferença. Chega à igreja, ninguém quer, vai ser como em Coríntios.
O apóstolo Paulo, quando foi para Corinto, aleluia, a Bíblia diz que havia tanto profeta, eram uns que revelavam, eram outros com prodígios, sinais, maravilhas. Era preciso, aleluia, perguntar: espera aí que é aquele que vai profetizar, espera aí que agora aquele vai curar os enfermos, espera aí que aquele vai desfazer as obras do inimigo, as obras da feitiçaria. Era assim a igreja de Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu, oh aleluia, e deixou para todos nós. A igreja do avivamento no século XXI tem que ser assim. Uns vão profetizar, uns vão curar os enfermos, uns vão libertar os cativos. Vai haver profeta da Catedral de Esperança, vai haver profeta da Suíça. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, 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 glória. Meu Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus não me trouxe para a Suíça só para abençoar. Não foi só para abençoar a igreja. Eu tenho a certeza de que é que Deus me chamou. Porque é que Ele me trouxe? Eu não sou mérito de nada, mas como a Bíblia diz que é Ele que nos escolhe. Ele nos escolhe e depois Ele faz questão de transformar a nossa vida em vitória. Tanto para haver testemunho, para a gente comer e beber o melhor desta terra, e para haver o testemunho. Eu não acredito no Evangelho da Prosperidade. Eu acredito sim. Acredito, sabe porquê? Porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Agora nós não podemos pegar no ouro e da prata, colar ao nosso coração e deixar o Evangelho. Primeiro o meu reino e depois a minha justiça. Depois as minhas coisas eu vou acrescentar, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar. Foi isso que Jesus Cristo disse. Foi isso que Ele deixou para nós. Glória a Jesus. Quando você ama e gosta de estar na presença e tem um particular com Deus, você está a dizer assim: Deus, eu quero que tu me abençoes, mas em primeiro lugar eu quero ter um particular contigo. Em primeiro lugar eu quero ter uma vida contigo. Em primeiro lugar eu quero as tuas coisas celestiais. Eu quero mais do teu reino. Você está a mostrar para Ele, aleluia. Quem fica só envergonhado é o inimigo das nossas almas, que diz assim: mais um que é profeta na Suíça, mais um que é profeta em Catedral da Esperança, mais um que Deus eterno vai usar, aleluia. Satanás até queria ser usado, mas Jesus Cristo disse: e viu, descendo Satanás como um raio. Perdeu Satanás, ganhamos nós. Hoje ele está lá no subsolo e está a ouvir esta pregação. Deixa eu dizer: perdeu. Quem ganhou foi você. Foi você. Ele veio para os seus não receberam, mas ele deu poder para quem quiser ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você, Ele já lhe deu poder para ser chamado Filho de Deus. Se você acha que é Filho de Deus, reage. Ele toca nas suas vestes, toca na sua orla, faz alguma coisa, mas tem um avivamento com Ele, tem um particular com Ele. Aleluia. Deixa eu continuar. Pedro gostou tanto que teve o particular no Monte Tabor, que ele disse para Jesus: Jesus, eu estou gostando tanto de estar aqui que eu estou com vontade de fazer um tabernáculo para Moisés, um tabernáculo para Elias e um tabernáculo para ti, Jesus. O que é que tu achas? A Bíblia diz que então os céus se rasgam e a mesma voz que depois de 400 anos entre o interbíblico, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, onde o próprio Deus, o nosso Pai que está nos céus, não falava, não usou profeta, não manifestou o seu poder e a sua glória na terra. A Bíblia diz que depois de 400 anos é o próprio João Batista que lá no Rio Jordão batiza Jesus. A Bíblia diz que os céus se abrem, é o próprio Deus que fala: e este é o meu filho amado, que eu tanto me comprazo, que eu tanto me agrado. Aqui a Bíblia diz que foi a segunda vez que o próprio Deus rasga os céus e ele fala: e este é o meu filho que eu me tanto agrado e eu me comprado. Quando eles ouviram, os discípulos ouviram aquilo, viram aquela voz, eles caem o quê? De joelhos. Glória a Deus. Eles caem o quê? De joelhos. Aleluia. A Bíblia diz que eles caem de joelhos, aleluia. E ele não vê mais nada.
só vê tudo branco. Aleluia. Vê a glória de Deus. Vê o próprio Jesus todo de branco. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ali mais uma vez eles acreditaram que o próprio Jesus era o Messias. Mais uma vez o nosso Jesus mostra para eles, aleluia, para que é que ele veio. Uma semana antes o próprio Jesus tinha falado para com os discípulos o que ia acontecer no Getsemane. Uma semana antes o próprio Jesus tinha falado o que é que ia acontecer no Monte Calvário. Uma semana antes ele tinha a dizer, olha, eu imagino Jesus Cristo falando, ó, lá eu creio que Jesus Cristo já tinha visto tudo, ó, lá eu até vou chorar sangue, eu vou suar sangue, lá e eles vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça, lá eu vou sofrer para dar vitória à humanidade. Aleluia. E é quando os discípulos dizem, o próprio Pedro diz, não deixe que isso aconteça. É próprio Jesus que repreende, aleluia, o que o Pedro diz, não deixe que isso aconteça no ti. E é quando o próprio Jesus, oh aleluia, diz, para trás de mim, Satanás. Ele repreende Pedro. E agora ali, ele vezes cai de joelhos, oh aleluia. O particular foi tão forte que o próprio Pedro não queria mais sair dali. Só queria ficar no Monte Tabor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha o particular que eles estiveram ali. Com o Pai falando do céu. Este é o meu filho amado que eu me agrado. Jesus todo vestido de branco, aleluia. Era a glória de Deus, aleluia. A glória do Pai que estava sobre ele, aleluia. O particular foi forte ali. É isso que Jesus Cristo quer entre ti e ele. É um particular forte. Aleluia. Onde você possa ver, oh aleluia, a glória dele. Onde você possa ver ele, aleluia, vestido de vestes brancas. Onde você possa ver, aleluia, e ele transformar a tua vida. É isso que Jesus Cristo está falando nesta noite. Deus tem um particular mais comigo, aleluia. Deixa-me dizer que Jesus é perito em fazer milagres. Ele é perito em curar. Ele é perito em libertar. Só que ele quer mais um pouquinho da sua, ele quer mais um pouquinho do particular. Ele quer ouvir mais um pouquinho da sua voz. Ele quer ter mais um pouquinho do seu tempo. Ele quer mais um pouquinho da sua vida. Quando esse tempo chegar, eu quero dizer que não vai haver demónios aqui que vai atrapalhar a tua vida, a tua vitória, o que Deus tem na tua vida. Vai acontecer. O milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo está falando nesta tarde. Sobe o monte e tem um particular comigo. Sobe o monte e tem particular comigo. Hoje, se você quiser subir o monte, sobe. Se não quer subir o monte, espeta o joelho no chão. Coloca a cara no pó. Mas não deixa o inimigo arrancar a lágrima que você tem, que essa lágrima é de Jesus. Não deixa o inimigo arrancar esse coração, que esse coração é de Jesus. Não deixa o inimigo arrancar essa alma, que essa alma pertence a Jesus Cristo. Não deixa o inimigo interferir na relação que você tem, você e Deus. Deus está falando contigo. E Ele diz, eu quero uma amizade contigo. Eu quero ter mais uma amizade contigo. Eu quero ter mais um particular contigo. Eu quero ter mais vida contigo. Fica na pé, crente, esta tarde, que Deus quer ter a solução do teu problema. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é a resolução do teu problema, igreja. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Uma vez foi o próprio Pedro. Quando uma vez Jesus Cristo pregou tão forte que teve alguns crentes de meia tigela que viraram para trás. Não aguentaram a pancada da palavra que Jesus Cristo pregou. Aí Jesus Cristo disse aos seus discípulos, mas não gostais também? Se vocês quiserem, também podem ir. Aleluia. Se vocês quiserem, não estás contentes, podem ir também. E o Pedro disse o quê? Jesus, para onde iremos? Só tu tens palavra da vida eterna. Onde iremos, Jesus? Só tu tens palavra da salvação. Onde iremos, Jesus? Só tu tens palavra de avivamento. Onde iremos, Jesus? Só tu tens palavra de milagre. Onde iremos, Jesus? Só tu tens palavra de libertação. Onde nós iremos se nós não tivermos uma vida com Jesus? Onde nós iremos se não tivermos em particular com Jesus? Onde você vai se você não tiver vida com Jesus? A Bíblia diz, toda a alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é? Onde você vai se você não tiver uma vida com Jesus?
particular entre você e Deus é uma das maiores partes, se não a maior parte da resolução dos problemas da sua vida. Todos nós, a gente sabe que sempre vai enfrentar, aleluia. E Satanás é como um cãozinho rafeiro que está ligado a uma trela. E ele só vai até você, se Deus permitir. Por quem criou ele? Quem fez os céus? Quem fez a terra? Quem criou os espíritos, os anjos? Quem criou os demônios? Quem foi? Foi Deus. Está tudo sobre o quê? Sobre a potente da mão dele. Satanás é como um cãozinho rafeiro. Só vai até a tua vida e só toca se ele permitir. O que é que aconteceu na vida de Jó? Permitiu porque o próprio Deus deixou. Oh, deixa-me em revelação que veio do trono agora. O que é que aconteceu na vida de Jó? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, Jó, o particular de Jó era tão grande que o próprio Deus dava testemunha de Jó. O próprio Deus dava testemunha de Jó. A Bíblia diz que enquanto os seus filhos estavam comendo, bebendo e estavam em aniversários na festa, o próprio Jó estava lá a dar sacrifícios para os seus filhos, com medo que os seus filhos estavam pecando. Ele estava lá a sacrifícios, mas já tendo um particular também com Deus. Não acredito que ninguém dá sacrifício sem ter um particular com Deus, sem ter uma vida com Deus. E ele estava lá porque sacrificando em ter particular por causa dos seus filhos. Um certo dia a Bíblia diz, em Jó capítulo 1, que é quem? É o próprio Satanás que sobe e tem uma reunião lá em cima. Tem uma reunião lá em cima. O próprio Deus tem uma reunião lá em cima com os anjos. E é o próprio diabo que vai lá acima e está lá no meio e Deus deixa estar ele. E é o próprio Deus que fala com o diabo. E fala o que para ele? Onde é que tu andas? O que é que fazes? Vindo a rodear a terra. Oh, tu viste lá o meu servo Jó? Tu viste lá o meu servo Jó? Ele é um homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. É engraçado, o próprio Deus, pastor, dá testemunho de Jó. Um homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Não é você dar testemunho de mim, não. É diferente. É o próprio Deus dar testemunho de Jó. Era um homem que tinha vida com Deus. Era um homem que tinha vida com Deus. Meu Deus, aleluia. Era um homem que tinha vida com Deus, tinha particular com Deus, fazia sacrifício por causa dos seus filhos. Oxalá que nesta tarde a vida espiritual de sua mude. E é o próprio Deus dizer assim: oh, tu viste o meu servo lá na Catedral da Esperança? Tu viste o meu servo lá na minha casa? Tu viste o meu servo e a minha serva no trabalho? Tu viste como é que eles são? Eles são servos! Eles são servos! Eles são servos! Eles têm particular para comigo! Glória a Deus, aleluia. A partir de hoje que Deus possa dar um testemunho, um bom testemunho da tua vida. Ah, que ele caia, amém. Glória a Deus. Deus permitiu que tudo acontecesse na vida de Jó. Foi permissão de Deus. Satanás só vai até ti quando Deus permite que a trela cresça mais um bocadinho. Senão em ti ninguém toca. Em ti ninguém, não há flecha, não há lança, não há arco. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Porque a unção e o sangue de Jesus te purifica e te liberta de todo o pecado e de todo o problema. Toda a lança na seta hoje é quebrada e desfeita aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Querimá, cariandê, camarandá. Fica de pé que eu quero orar por ti. Fica de pé que eu quero orar por ti. Riba, reandei, candarabá. Riba, que Meu Deus. Aleluia. ai, quem digo amba que te candarabá. Glória a Jesus. Aleluia. Querimá. Glória. Fala para o teu irmão para ele ouvir 3 vezes. Você vai ter um particular com Deus. 3 vezes. Você vai ter um particular com Deus. Você vai ter um particular com Deus. Oh, aleluia. Porque se você tiver um particular com Deus, deixa eu dizer que Jesus Cristo vai te levar ao monte da amor. Você vai ver lá o que ainda ninguém viu. Você vai ver milagre que ainda ninguém viu. Você vai ver o que ninguém ainda viu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, Jesus, nesse negócio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apaga a luz, irmão, que eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja, Senhor. Aleluia. Desejo do nosso coração, Jesus. Pai, amém. Seja o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, porque tu falaste conosco, papai. Tu és eterno, tu és soberano, Deus Pai, tu estás em todos os lugares, Pai. Sem a tua palavra, nada do que se fez tinha sido feito, Deus Pai. Foste tu, Deus Pai Todo-Poderoso, através da tua palavra. Oh Deus, Jeremias disse, Deus Pai, que antes dele se tinha formado, Deus Pai, tu já o conhecias, papai querido. Tu disseste a Jeremias, papai do céu. Eu estou ciente, Deus Pai, que antes que a gente se formasse no ventre da nossa mãe, tu já nos conhecias, papai querido, tu já nos tinhas escolhido, Deus Pai. Deus, que tu venhas esta noite, Deus Pai, tocar em cada alma dos teus filhos, tocar em coração, Deus Pai, que está aqui dentro, Deus Pai Todo-Poderoso, que tu venhas, Deus Pai, neste momento, Deus Pai, tocar em cada vida, em cada alma, que tu possas abater, Deus Pai, a fúria do inimigo, Deus Pai Todo-Poderoso, que tu possas abater, Deus Pai, toda a lança, a seta, o arco, tudo que o inimigo tem lançado contra a vida do teu povo, para que a fé fique esfriada, Deus Pai. Porque o amor fica frio, Deus Pai. Assim tu disseste, Deus Pai, na tua palavra, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, Deus Pai. Esta noite, Deus Pai Todo-Poderoso, começa a avivar esta igreja, começa a avivar o teu povo, começa a avivar almas, começa, Deus Pai Todo-Poderoso, a derramar o teu shekinah sobre as nossas vidas, e que o teu povo saia daqui, Deus Pai, cheio da tua presença, Deus Pai. Um pacto, Deus Pai Todo-Poderoso, um pacto para contigo. Um pacto para contigo, Deus Pai. Que eles tenham prazer, Deus Pai Todo-Poderoso, de estar na tua presença, de estar na tua graça, Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Deus, esta noite, Deus Pai, que tu venhas fazer um rebuliço nas nossas vidas, Deus Pai Todo-Poderoso. Que a gente tenha mais vontade de orar e buscar a tua face. A gente tenha vontade mais de jejuar, Deus Pai Todo-Poderoso. É só assim, Deus. Eu sei que o avivamento chega para cada alma. Cada avivamento vai chegar para cada crente, Deus Pai. A igreja lá em casa, Deus Pai, vai ser diferente. Vamos ter uma igreja de avivamento, uma casa de avivamento, e cheia da tua presença. Ouça, Deus Pai, cada um, Deus Pai Todo-Poderoso. Ouça! Pai, continua, Deus Pai, conosco. Continua a dar vitória para a tua igreja e para o teu povo. Pai, que os céus estejam abertos deste lugar, Deus Pai. E continua falando conosco, Pai. Continua a avivar almas e vidas neste lugar. Que esta seja uma igreja, Deus Pai, do arrebatamento. Que seja uma igreja de avivamento. Uma igreja da palavra. E cheia do Espírito Santo. Transforma os crentes neste lugar. Aviva a nossa onda, Senhor. Aviva, Pai. Aviva a nossa onda. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Pai. Fica e fala conosco, Senhor.